Amigos do Esfera Militar, a história parece estar se repetindo. Da mesma forma que o Brasil e a Itália se uniram no passado, né, para criar o caça MX, em 2026, essa parceria aparentemente está renascendo aí com força total. Enquanto o exército aguarda aí a consolidação do poderoso tanque Centauro 2, né, que é italiano, a aproximação também parece estar se estendendo, né, para a empresa Leonardo, lá italiana, e abre algumas portas aí definitivas, né, para a FAB trazer o caça M346 para o Brasil. Então, estão armando aí também as Forças Armadas com munições inteligentes, né? Que nenhuma potência externa poderá vetar. Isso é muito importante e aparentemente está virando um pacotão de defesa, né? Mesmo ali com a Itália. Então, vamos falar sobre esse assunto interessante aqui hoje, né? Explicar um pouco mais para vocês. E, então, por favor, fiquem até o final deste vídeo, né? E antes de começar, pessoal, se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês. Também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Antes de começarmos, lembre-se que tem uma enquete lá na aba de comunidade, né? Para vocês marcarem o melhor dia para a live semanal aqui do canal, para a gente tirar algumas dúvidas de vocês, conversar um pouco sobre os temas atuais, né? Então é isso, pessoal, vamos ao vídeo. Em junho deste ano de 2026, na Eurosatori, né, a maior feira de defesa terrestre do mundo, o Brasil aparentemente formalizou uma aproximação estratégica com a empresa Leonardo, né, italiana, que é responsável aí por alguns dos sistemas de armas mais avançados em operação hoje na Europa. A Leonardo, né, que desenvolve aí a torre e os sistemas de combate do Centauro 2, é muito importante lá para a Itália, né? E o blindado 8x8 foi escolhido pelo Exército Brasileiro como seu principal veículo blindado, né, de combate de cavalaria. O acordo discutido em Paris envolve também, né, a produção aí de munições inteligentes de 30 mm, né, e tecnologias de espoletas programáveis, né, também componentes essenciais para guerras modernas. Inclusive já temos vídeos sobre essas munições, né, de 30 mm aqui no canal, tá? Vocês podem dar uma olhada aí no nosso histórico do canal. Mas só para contextualizar um pouco mais, por que o Centauro 2 não é um blindado qualquer, pessoal? Ele opera aí com um canhão de 120 mm, né? Isso é um poder de fogo, claro, de um tanque de veículo, em um tanque em um veículo sobre rodas, né? No caso aí, o Centauro 2 tem rodas, não tem esteira. Então ele é muito mais rápido, ele tem um maior alcance operacional também, a logística, né? É mais simples do que uma viatura com esteiras, né? E para o Brasil, que a gente sabe que tem um território continental, né? Com rios, florestas, fronteiras extensas, tem vários biomas. Então, o Brasil é muito diverso com relação a biomas e lugares, né? Então, você não precisa de um tanque pesado onde um território não comporta. Essa é a realidade aqui do Brasil. É um dos problemas enormes quando a gente começa a debater na área da defesa com relação a tanques e o Brasil, né, especificamente. Então, o Centauro 2 entrega exatamente isso, né? E também com a parceria firmada com a Leonardo, o Brasil não está só comprando, aparentemente, o Centauro 2. Está construindo, né, uma capacidade ali de operar, evoluir e também integrar esse sistema todo com uma tecnologia nacional ao longo prazo, né, claro. Isso, na minha opinião, né, é uma soberania de verdade ali na parte da defesa, né? Porque você não só compra, mas você também evolui aquele sistema. Você está junto ali da empresa que está vendendo aquilo para você. Bem mais interessante do que apenas uma compra e acabou. Mas o que muda com as munições de 30 mm e as espoletas programáveis? A guerra na Ucrânia deixou uma lição brutal. Blindados que não conseguem se defender contra drones são alvos fáceis, isso todo mundo já sabe. Então, mísseis guiados, né, por câmera, drones, kamikazes, enxames de pequenas aeronaves, né, também não tripuladas. Isso virou meio que uma rotina, né, nos campos de batalhas europeus. A tecnologia de espoleta programável permite que um projétil exploda no ar, né, com um ponto definido antes do disparo, né? Então cria aí uma barreira de fragmentação contra ameaças aéreas de baixo custo. Isso é uma solução bem eficaz, né, e também barata, e já foi testada em combate, né? Então é uma ideia que essa tecnologia seja integrada, né, ao Centauro 2 e também ao nosso Guarani, né, 6x6. E, né, claro, dê aos blindados aí brasileiros uma capacidade anti-drone, né, que eles hoje simplesmente não têm, né? E olha, pessoal, o que isso representa na prática hoje é que, por exemplo, se um enxame de drones fosse acionado, né, contra uma coluna de blindados, né, do Exército Brasileiro, a resposta hoje seria limitada. Armamentos antiaéreos de ponto, né, atiradores de fuzis, algumas coisas portáteis ali que o Brasil também tem, mas nada sistêmico, né, vamos dizer assim, nada integrado aos veículos e tudo mais. Com essa parceria, o Brasil está colocando o pé na porta, vamos dizer assim, de um nível tecnológico que vai além da aquisição de um equipamento básico, né? Então estamos falando ali de transferência de conhecimento também, não só da tecnologia, que isso é muito importante, né? E também, né, poderá integrar sistemas aí de proteção ativa, né, nas torres dos blindados e criar uma doutrina ali de emprego, vamos dizer assim, que conversa com as ameaças reais do século XXI, convenhamos, né? E eu acho que esse acordo tem uma base sólida, né? A Itália é um parceiro muito grande do Brasil há muito tempo, né? E se for realmente levado a sério, como tem que ser, né? A gente sabe que no Brasil é um pouco complicada essa questão.
tem sim um potencial aí, né, para transformar, né, quem sabe a força do exército brasileiro nos próximos 10, 15 anos que seja, mas tem a capacidade sim de transformar. Bem, agora vamos ao segundo pilar aí dessa parceria, né, a Força Aérea. O M346 Master, né, é um jato bimotor de ataque leve e treinamento, né, claro, avançado pela Leonardo. Ele está aí no radar estratégico da FAB há alguns anos, né, então já tem vários rumores há bastante tempo, mas nunca chegou, convenhamos, né, a ser adquirido formalmente aqui pelo Brasil. Com essa aproximação industrial iniciada nesse ano de 2026, esse cenário muda um pouco, na minha opinião, e existe uma razão muito clara para isso tudo aqui. O Brasil está aposentando os seus AMX-A1, né, que é um caça de ataque desenvolvido numa parceria histórica entre Brasil e Itália nos anos 80. Também já temos alguns vídeos, né, falando aqui no canal, sobre algumas opções que o Brasil poderia ter com relação a esses caças, né, aposentados. Com o MX saindo de cena, abre uma lacuna bem específica, pessoal. A FAB precisa de um jato que faça a transição dos pilotos antes de eles assumirem o F-39 Gripen, né? Então, um caça de primeira linha, né, que hoje o F-39 Gripen é da Força Aérea. O M346 foi praticamente desenhado para essa função. Então, é bem interessante nesse caso aqui. Assim, pessoal, sendo bem realista com relação ao M346, né, a FAB já tem o Gripen chegando, a gente sabe disso, né? Mas o Gripen é um caça aí de alta complexibilidade. Então você não pode pegar um piloto, por exemplo, formado em um jato básico e colocar ele direto no Gripen. Isso não existe, né? Então existe uma etapa intermediária de ataque leve, de voo avançado, né, em alta performance, que precisa acontecer antes disso, né? Hoje quem faz parcialmente, né, isso aí é o A-29 Super Tucano, né? Da Força Aérea Brasileira, que é um turbo-hélice, não é um jato, né? E o MX que está saindo, né, e está se aposentando. Então o M346 ele preencheria basicamente essa coluna aí com um jato moderno, né, bimotor também interessante, né, com aviônica aí de geração atual e tudo mais, né, e capaz também aí de operar armamentos reais, né, em missões de ataque leve e tudo mais. Então é bem interessante. Mas o que, assim, sinceramente me interessa mais dessa história toda aqui é o que vem junto, né, a possibilidade do Brasil meio que produzir munições, componentes, né, para esse jato aqui dentro. Porque o custo de operar um jato moderno não está só na compra, pessoal. Lembre-se sempre disso. O custo nunca está só na compra de um jato moderno. Está na manutenção, no abastecimento de peças, na reposição de armamento, né? Se você depende 100% aí do exterior para isso, né, de um país de fora, você tem uma aeronave cara e dependente. Essa é a minha visão. Tá? Então, se você produzir localmente, você tem a soberania. Claro, não vai dar para a gente produzir tudo, isso não existe, né? Nem mesmo com o Gripen a gente consegue produzir tudo. O motor do Gripen é americano, a gente sabe disso e tudo mais. Mas você tendo o mínimo de autonomia, já faz uma diferença, e até mesmo pela questão do conhecimento que é obtido. E é bem nesse ponto que entra a CBC, né? A Companhia Brasileira de Cartuchos. O acordo discutido com a Leonardo sinaliza uma aproximação entre a fabricante brasileira e a indústria italiana, né, para desenvolver um conjunto de munições de precisão. Isso inclui, claro, né, armamentos que poderiam equipar plataformas como o M346, né, na versão de ataque, conhecida aí como M346FA. E se o Brasil realmente avançar nessa direção aí, a lógica seria basicamente o seguinte: adquirimos o jato, né, mas produzimos parte dos armamentos aqui no Brasil. Isso reduziria, né, o custo operacional, né, também desenvolve indústria nacional, né, de defesa e aumenta, né, claro, a nossa autonomia estratégica da FAB em situações de crise. É uma política, sinceramente, né, de defesa que vai além ali da compra dos equipamentos. É como eu estava falando, né, é muito mais importante que apenas comprar. É manter e você usufruir daquilo da melhor maneira. E também construir uma capacidade industrial e também a tecnologia, né? Bom, aqui eu quero dar um passo um pouquinho atrás, né, e olhar esse quadro completo, vamos dizer assim. Então, o Brasil e a Itália têm um histórico real, né? A gente sabe aí de cooperação e defesa e tudo mais, né? O MX foi desenvolvido junto, né, com a Itália. O Centauro 2 está sendo integrado, né, agora com o apoio da Leonardo. E o M346 é fabricado pela mesma empresa, né? Então tá tudo junto ali. A CBC, né, que é a empresa brasileira que está negociando com a mesma indústria, né? Isso não é só, pessoal, na minha opinião, assim, uma parceria aleatória. Existe uma lógica de continuidade aqui, né? E a Itália tem a tecnologia que o Brasil precisa, né? Obviamente. Então, o Brasil tem mercado, tem recursos naturais, tem capacidade industrial, né? E também tem um interesse estratégico em diversificar aí suas alianças, né, de defesa. Não é só focando na compra em si. Do ponto de vista geopolítico, né, pessoal, isso também é inteligente. Convenhamos, o Brasil não depende aí de um único fornecedor. A gente sempre fala muito isso aqui no canal, não depender de um único fornecedor é muito importante. E não ficar refém também de sanções, né, embargos ali, opressões políticas, né, na área da defesa. Então, eu acredito que esse acordo tem uma base consistente, que nem eu falei anteriormente,
tem um histórico, né, que eu mostrei para vocês agora, e também tem uma lógica industrial para isso acontecer. Tem a aderência às necessidades reais, né, da Força Armada, então as Forças Armadas brasileiras precisam realmente disso, tanto o Exército, né, quanto a FAB. O que falta sempre, né, nós falamos sempre aqui no canal, é continuidade. Essa palavrinha é muito importante. E o governo seguinte, né, manter também o que o anterior construiu e assim sucessivamente, né, pessoal? Independente de esquerda ou direita, tá, pessoal? E o orçamento da defesa ser tratado também como um investimento, né? Investimento estratégico. O orçamento da defesa é investimento estratégico, tá? Não é um alvo de corte. Isso tem que acabar aqui no Brasil. Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que a aproximação com a Itália faz sentido aqui, né, para o Brasil? Faz sentido apostar em parceiros europeus, né, para diversificar um pouco aí a base da indústria de defesa aqui no Brasil? Ou o caminho seria outro, né? O que vocês acham? Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Eu sempre estou lendo aqui os comentários do pessoal. Estou sempre lendo, estou sempre curtindo, então podem falar aí à vontade. E, claro, sempre mantendo respeito, pessoal. Lembrando que eu sou apenas um entusiasta, não sou um jornalista, né, no militar. Então, por favor, mantenham o respeito. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever abaixo no canal. Deixar o like de vocês. Até o próximo vídeo.